O que você está vendo aqui nessa imagem? Semana passada você viu uma única imagem, que era uma imagem de um casulo, né? uma largata ainda enclausurada. E aqui você vê o processo praticamente completo, de onde ela começa e vai progredindo. E aqui está a plenitude da nova vida. Ali ainda é uma largata recolhida que vai entrar no processo. Ali é o início do processo, mas aqui alguma coisa já aconteceu. E o que aconteceu aqui não tem mais volta. Amém? Muita gente me pergunta no encontro assim: pastor, mas e se eu começar aí, como que eu tenho certeza que eu vou continuar? É o seguinte: borboleta não vira mais lagarta. Você vai ouvir muitas histórias de lagartas que se transformaram em borboleta, mas você nunca vai ouvir uma história de uma borboleta que chegou um dia e falou assim: corta as minhas asas, tira as minhas características, faz uma plástica que eu vou voltar a ser lagarta. Não existe isso. Uma vez transformado está. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu gosto tanto daquele texto que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma maquiagem, não é um esforço, não é uma tentativa, não é um dia de cada vez. Eu vou vencer hoje e quem sabe eu venço amanhã. Não, mudou, acabou, é outra coisa. E Paulo resume isso para nós em um texto apenas, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E é esse texto que eu quero ler com você, que diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então no 3, todos juntamente comigo, e aí você vai dizer assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Pai querido, essa é a tua palavra, vida para a nossa vida, alimento para o nosso coração. Desvenda ela diante dos nossos olhos, ó Pai. Enquanto nos expomos a tua palavra, fala conosco, edifica a nossa vida. Ó Deus, fortalece a nossa fé, robustece o nosso espírito, leva-nos a uma vida de vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e essa palavra é para a sua vida. Amém, glória a Deus. Você conhece a história do príncipe e do mendigo? Quem já ouviu falar essa história? Eu ouvia muito quando era criança. Aliás, já falei isso para você, que quando eu era criança, todas as crianças antes de dormir ouviam histórias. Alguém é desse tempo? Não. Ou dos pais ou dos avós, que eram bons contadores de histórias. Hoje, com o advento da internet e o celular, que a criança já nasce com o celular na mão, né? Mexendo, ouvindo, a galinha pintadinha e tal, estão perdendo essa coisa boa. E a criança é assim, ela ouve várias histórias, mas tem uma que ela gosta, e aquela que ela gosta, o pai vai ter que contar pelo menos quantas vezes? 3 milhões de vezes. 3 milhões. Vai contar hoje, amanhã, segunda, conta aquela. Aí ele conta uma nova, ele diz: agora conta aquela, né? E muitas vezes eu ouvi essa história, que até virou filme depois, que num determinado reino havia um príncipe, e alguém falou para esse príncipe que na cidade tinha um mendigo que era muito parecido em aparência com ele. E um dia um príncipe mandou chamar esse mendigo e falou para ele, disse: olha, eu tenho muita curiosidade de andar nas ruas como uma pessoa comum, ouvir o que as pessoas falam, caminhar no meio do povo. E o mendigo falou para o príncipe: eu também tenho uma grande curiosidade de saber como é a vida no palácio.
E eles resolveram então trocar de roupa. E o príncipe vestiu-se de mendigo e o mendigo vestiu-se de príncipe. Um ficou no palácio e o outro foi para a rua. Mas apesar daquele príncipe estar vestido com as roupas do mendigo, ele andava e as pessoas diziam: puxa, ele não parece um mendigo. A postura dele era uma postura de realeza. Na hora dele falar com as pessoas, ele não falava como mendigo. E as pessoas diziam: ele parece. A aparência é, mas o porte não é. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo usando as roupas de um mendigo, não alterava aquilo que ele era. O que você se torna em Cristo, você passa a ser. E uma vez que você é, não interessam as circunstâncias, a aparência, a roupa, a sua essência foi mudada. Você pode não ter um conhecimento profundo da palavra, você pode não ser um expert em Antigo e Novo Testamento, mas se você tem a plenitude de Cristo em você, você se tornou uma nova criatura e ponto final. Isso não muda. Assim como a borboleta nunca mais voltará a ser lagarta, você nunca mais voltará à velha vida. Alguém diga amém. Então é fundamental que você compreenda a sua nova identidade, para que você tenha sucesso em cada área da sua vida, espiritual, emocional, nos seus relacionamentos, na sua profissão. Todo sucesso que você vai ter depende da capacidade de você entender, da clareza, melhor, não capacidade, mas da clareza que você tem dessa pessoa que você se tornou em Cristo Jesus. Aí você pergunta: pastor, o que muda na nossa vida? Essa nova identidade muda o quê? Era só eu não cria e agora eu creio? Não, é muito mais do que isso. Nessa nova identidade, a Bíblia diz que nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5:17, irmãos, é algo fantástico. Porque de acordo com o texto original, ele poderia ser traduzido também assim: e se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação. Ouça, não houve uma evolução. Esse camarada tinha a cabeça quente, agora ele está cada vez mais calmo. Não, você não está evoluindo. A velha criatura morreu. É isso que simboliza o batismo. Ela morreu, foi sepultada. Morreu, foi sepultada. E o que temos hoje? Uma nova criação. Algo novo foi criado a partir daí. Era para dizer amém, aleluia, glória a Deus. Porque essa palavra é poderosa, irmãos. Essa é uma revelação que significa que quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor não melhorou a sua vida. Ele não deu uma ajeitada. Ele não recalchutou você. Então imagina, às vezes você comprou um sapato e foi um sapato muito bom, só que você usou tanto ele que o salto desgastou. Aí você vai no sapateiro e pede a ele para fazer o quê? Recalchutar. É o mesmo sapato com um salto novo e ele vai dar mais longevidade, ok? Muita gente pensa que Jesus fez isso. Ele aproveitou o que você já era e colocou mais um detalhezinho, uma fé. E aí você tem uma continuidade da vida antiga. Não, não, não. Assim como a nova aliança não é uma continuidade da velha aliança, assim como o Novo Testamento não é uma continuidade, houve uma ruptura. As coisas velhas passaram. A nova aliança não tem nada a ver com a antiga aliança. Essa era baseada nas obras, essa é baseada na fé. Essa dependia da obediência do homem, essa depende da obediência de Cristo. Essa dependia da nossa obra, essa depende da obra dele. Mudou completamente. Então o Senhor não aproveitou aquele homem que você era, aquela mulher que era, e ele disse: olha, eu vou dar uma ajeitada em você, vou dar uma melhorada em você, vou dar uma guaribada aqui, vou dar um lustre, você vai ficar com aparência melhor. Não, não, ele destruiu aquela natureza antiga e te deu agora a vida de Deus. Ouça o que eu vou falar para você. Até hoje a biologia não consegue explicar
o que é considerado um dos maiores milagres da natureza, a transformação de uma lagarta em borboleta. E se você já estudou, porque na quinta série todo mundo estuda isso, essa metamorfose, que é a palavra bíblica para transformação, metamorfos, uma mudança. A lagarta vem caminhando, de repente, por um instinto da natureza, ela percebe que vai haver uma espécie de cataclisma no seu corpo. Ela vai entrar em convulsão. Ela começa a recogitar e construir em volta de si uma cápsula, um casulo, e ela ali se encapsula, fica ali dentro. E o que acontece ali? Ela é plenamente desfeita. As moléculas vão se desfazendo, ela vai se tornando um líquido, e há uma mutação. Então, se você abrir um casulo, não vai ter uma lagarta lá, vai ter um líquido, uma sopa gosmenta. E nesse processo é criada uma nova cadeia de identidade, um novo DNA. Se viesse um do outro, quando um cientista, um biólogo estudasse o DNA da borboleta, diria assim: não, realmente há uma evidência, ela já foi uma lagarta, porque tem isso e isso em comum. Só que não, amigos. Só que não, irmãos. Só que não, querido ouvinte. Quando se estuda o DNA da borboleta, ele é completamente, totalmente diferente. Não tem nenhuma conexão com o da lagarta. Aquele desapareceu. Surgiu um novo, é essa nova criação que o apóstolo Paulo se refere. Entende o que eu estou falando? Eu sei que muitos crentes, porque ficam ouvindo tanta coisa na internet, dizem assim: ah, hoje habita em nós duas naturezas. Ei, não habita em você duas naturezas. Você só tem uma natureza, a natureza de Cristo Jesus. Você ainda tem limitações na sua carne, mas a natureza que você tem é de Cristo. Semana passada mandaram uma pergunta para mim, dizendo assim: pastor, o homem tem ou não tem livre-arbítrio? Falei: querido, olha só, o livre-arbítrio do homem, o homem pecador, o homem caído, é como um carrinho de supermercado com a rodinha torta. Você já pegou um carrinho assim? Já pegou, Marcelo? À medida que você vai fazendo as compras, você vai fazendo mais força, né? Porque você quer ir para a direita e ele vai para a esquerda. E dói o braço. Essa é a vida que muita gente vive. Ele quer até fazer a coisa certa, mas não consegue. Aquela rodinha torta. Entendeu? Vai para cá. Então, um teólogo chamado Sproul, ele diz o seguinte: que o livre-arbítrio do homem caído é como o livre-arbítrio do urubu. Se você... O olfato do urubu, ele consegue sentir o cheiro da podridão a 3 quilômetros de distância. É bastante coisa. Então, se tiver um cavalo morto boiando no rio, e no mesmo rio, na beira do rio, tiver alguém fazendo um churrasco de picanha com linguiça temperada, pão de alho, queijo coalho, não estamos em jejum, fique em paz. Queijo da canastra. O urubu, ele instintivamente vai para o cavalo morto. Entendeu? É assim o livre-arbítrio do homem caído. Ele não tem apetite pelo churrasco. Uma picanha gordurosa, ele olha e diz: picanha não, eu quero esse cavalo morto. E ele vai para lá. Todo homem caído, ele tem esse livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio dele só faz ele escolher o que é ruim, o que não presta. Por isso o apóstolo Paulo diz que os homens vão de mal a pior. O tempo está passando, a ciência evolui, são novas descobertas, mas o pecado só aumenta, só multiplica, só fica sofisticado, ele não muda, porque essa é a natureza do homem. Entende o que eu estou falando? E quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. Você pode escolher: vou pecar, não vou pecar. Entendeu o que eu estou falando? Por isso que a pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não compreende. E ela diz assim: como é que é? Deve ser muito difícil para você. Porque você não pode fazer nada. Eles dizem assim: eu não entendo isso. Você não pode fazer nada. Como não posso fazer nada? Eu posso fazer tudo. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas
me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E eu já preguei até uma palavra para os irmãos, falando que tem coisas que inclusive elas nem são pecaminosas, mas o bom senso diz que você não deve fazer. Ok? E uma das coisas que o Espírito Santo nos dá também é o quê? Bom senso. Quanto mais espiritual é uma pessoa, mais bom senso ela tem. Que deveria ser uma coisa comum a todos os seres terrestres, mas tem se tornado cada vez mais raro. Bom senso não é uma coisa comum a todos. Eu tenho descoberto isso, entende? Pelos questionamentos, pelas perguntas que as pessoas falam e pela maneira como as pessoas querem conduzir a vida, entende? O Espírito Santo de Deus vai nos ensinar todas essas coisas. Então essa nova vida em Cristo, ela faz parte de uma nova criação, não tem nada a ver com a velha criação. Ele destruiu a estrutura antiga e colocou algo absolutamente zero, um espírito totalmente novo. Ele removeu a velha natureza, a natureza pecaminosa, e colocou a natureza dele mesmo em nós, porque quando ele diz tudo se fez novo, é 0 quilômetro. Jesus tinha essa mentalidade. Quando ele veio ao mundo, ele veio num útero 0 quilômetro. Quando ele entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que ninguém nunca tinha montado aquele jumentinho 0 quilômetro. E quando ele foi sepultado numa sepultura, ninguém jamais tinha sido sepultado nela, 0 quilômetro. Ele estava passando uma mensagem para nós: é tudo novo, não tem nada a ver, você não precisa carregar nada da velha vida, querido. É a nova vida. Ele diz: eu vou fazer tudo novo na sua vida, amém? Tudo se fez novo. É isso que João diz para nós em João 10, verso 10, diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. As pessoas daquela época ouviram e ficaram chocadas. Por quê? Porque nos originais que foram escritos, quando checaram lá no grego, Jesus não falou bios, e todo mundo se referia à vida como bios. Bios é a palavra grega que dá origem à palavra biologia, estudo logia, estudo bios vida, estudo da vida. Só que quando eles foram olhar os originais, estava escrito assim: eu vim para que tenham Zoe. Já viu que alguns casais põem o nome da filha Zoe? Zoe significa vida de Deus. É um nome bonito para colocar. Pode colocar. Não coloque todo nome só porque está na Bíblia. Teve um casal que quis colocar um nome bíblico na filha, e ele achou o nome lascívia bonito. Lá, vou botar lascívia. Lascívia é um pecado. Você não coloca esse nome, filha. Mas Zoe você pode colocar. Significa vida de Deus. Sim. Mas você sabe que tinha um irmão, Francisco, que o casal era Catarina, a mulher, e o marido era Francisco. Eles gostavam de misturar nome, botou o nome do filho de Catacisco. Entendeu? Isso também não faça. Não faça desse jeito. Mas Zoe significa vida de Deus. E o que Jesus fala aqui: eu vim para que vocês tenham, não bios, mas que vocês tenham Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. Portanto, o que Jesus veio trazer? A vida em abundância. Ele veio trazer a natureza de Deus e implantar dentro de nós. Isso é parte da nova criação, porque todo homem nasceu umbigado com Adão. Ele tinha a natureza de Adão, ele era filho da desobediência, a sua natureza era pecaminosa. Jesus veio, o Espírito Santo corta o cordão umbilical, desconecta você do velho homem e agora faz uma nova criatura. Quando Paulo escreve: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele está falando de qualquer pessoa. Não importa se é negro, se é branco, se é o seu nível sociocultural, econômico, onde você nasceu. Não, nada disso importa. Se alguém, qualquer pessoa está em Cristo, ele diz: não será, eu vou morrer e vou ser transformado. Não, já é nova criatura, é presente. Você se tornou hoje nova criatura. Por isso que o capítulo 3 de João relata o diálogo de Nicodemos com Jesus. E Nicodemos era o mestre da Torá. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, que era memorizado pelos judeus e de todo o Velho Testamento. Ele conhecia as leis, os cerimoniais, as ordenanças, conhecia tudo. Ele também era membro
do Alto Sinédrio, a maior autoridade civil religiosa de Israel. Era o supremo daquela época. Era um homem estudado. Mas quem já assistiu o episódio de The Chosen sabe, os historiadores dizem que antes de Jesus libertar Maria Madalena, Nicodemos tentou fazer um exorcismo e ele não foi bem sucedido. E depois ele encontra com aquela mulher liberta. E quando ele a encontra liberta, ele diz: eu consegui. Ela fala: não tem nada a ver contigo, um homem. Quem é esse homem? Eu não sei. Ele me chamou pelo meu nome e ele me libertou. E ela segue liberta. Isso causa uma crise em Nicodemos. E ele vai de madrugada, de noite, procurar Jesus à meia-noite. Olha aí o bom senso. Jesus encontra com a mulher samaritana ao meio-dia, mas com Nicodemos à meia-noite. Ele não inverte isso. Se ele encontrasse com a mulher à meia-noite, eu sei que Jesus não seria tentado pela mulher, mas pegaria muito mal. O crente tem que ter bom senso, irmãos. Tem coisas que não tem uma boa aparência. Você tem que... Entendeu? É pecado, querido. Olha só, nós não estamos mais nesse nível. Se é ou não é. Entendeu? À medida que você vai avançando em Deus, você vai tendo cada vez bom senso. Isso não é apropriado. Isso é. Entendeu o que estou falando? Pois bem, Nicodemos vai ao Senhor à noite. E ele diz assim, João 3, verso 12: Rabi, sabemos que esse mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Na verdade, eu não sei onde Nicodemos queria chegar. Ele estava elogiando Jesus, dizendo que ele estava vendo os sinais, exorcismos, curas, libertações. E Jesus muda o tom da conversa. E Jesus fala para Nicodemos assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica em crise, porque na mentalidade judaica, alguns processos da vida são considerados como um novo nascimento. Alguns criam que o Espírito é pré-existente, e quando você manifesta em carne é um novo nascimento. Então esse seria o primeiro novo nascimento. Depois, eles criam que quando você fazia o Bar Mitzvah, a cerimônia de passagem de fase, e se torna plenamente responsável espiritualmente. Você sabe o que é o Bar Mitzvah? A passagem de fase é isso que a cultura ocidental transformou na festa de 15 anos e na festa de 18 anos para os rapazes e de 15 anos para a moça. Que na cultura ocidental a moça entra com um sapato rasteiro e sai com um salto alto, como dizendo: você agora não é uma menina, você agora é uma mulher. Mas a origem dessa festa não era isso. É que até os 13 anos o pai buscava a Deus pelo filho, e nessa altura ele se tornava espiritualmente responsável pelo seu relacionamento com Deus. Amém? Não? Vocês entenderam isso? E quando foi convertida, foi ocidentalizada, e esse cerimonial tem até hoje em Israel. Você pode entrar lá no Google, ele vai te mostrar muitas cerimônias dessas. Os pais, na noite de 15 anos, eles dão um anel à filha, um anel chamado solitário, dizendo para a filha: um dia você vai pertencer a um homem, mas enquanto isso não acontecer, eu protejo a sua vida, eu guardo a sua vida. E esse anel é para você lembrar de se guardar para a pessoa com quem prometer passar o resto da vida com você. Por isso que as moças usavam aquele anel chamado solitário, que era substituído pela aliança de noivado e depois trocado de dedo para a aliança do casamento. Ok? Mas não é esse meu assunto, só uma curiosidade para você. Os judeus criam o seguinte: nasceu, a criança nasceu, olha, novo nascimento. Bar Mitzvah, nasceu espiritualmente responsável diante de Deus, nasceu de novo. Aquela criança se tornou um adulto, casou-se. Era um novo início, um novo ciclo, um novo nascimento. O rapaz completava 30 anos, homem pleno, só aos 30 anos de idade, um novo nascimento. Ele seguia uma carreira, um novo nascimento. E Nicodemos, era como se ele dissesse para Jesus: Senhor,
todas as possibilidades de nascer, eu já passei por todas elas. Eu fiz bar mitzvah, eu casei, eu já tenho mais de 30 anos. Eu já passei por tudo. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? É assim que ele pergunta em João 3, verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, na idade que eu tenho, eu já passei por todos os processos. Não me resta mais nada. Pode porventura voltar ao ventre materno e começar o processo todo de novo e nascer a segunda vez? E daí o kardecismo se apoia nesse texto e diz: está vendo? Olha a Bíblia falando, tem que morrer e nascer, morrer e nascer. Mas justamente o contrário, porque se você ler um versículo a mais, você vai entender o texto. E no versículo seguinte diz: respondeu Jesus. Então a pergunta de Nicodemos é importante, mas a resposta de Jesus é mais importante ainda. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E agora vem aí, vamos dizer assim, fechar a tampa da panela. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. Olha só, o que é nascido da carne, quando você nasce da carne, é carne, é um homem. Mas ele diz: quando você nasce do Espírito, da água e do Espírito, você se torna Espírito. Você não recebe um Espírito, você se torna um Espírito. Eu vou falar isso. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Chocou o cara. Você está falando aqui com o mestre da lei. Você está falando com um homem que entende tudo de Antigo Testamento, um estudioso da lei de Moisés. Ele era esse mestre em Israel. Mas quando Jesus falou: importa-vos nascer de novo, era como se ele dissesse: olha, Nicodemos, toda a sua religiosidade não vai ajudar você, todo o seu conhecimento não vai ajudar você, todo o seu padrão elevado moral não vai, como até hoje não ajuda. E a mensagem de Deus continua sendo: importa-vos nascer de novo, para que você possa entrar no reino de Deus. Esse é o recado que o Senhor deseja dar para todos os homens. Você, sabe, não vai nascer de novo, você não será, mediante um processo de santificação, envelhecimento, amadurecimento na fé, depois de concluir todos os cursos bíblicos. Não, ele diz: você já é nova criatura, porque o seu espírito nasceu de novo. Aleluia. Então o novo nascimento, queridos, ocorre quando tomamos essa decisão consciente e pessoal, nos rendemos ao Senhor. Nos rendemos. A rendição é um ato de reconhecimento. Não é eu aceitei, eu me rendi ao Senhor Jesus. Então, quando você faz esse pacto, você nasceu de novo. E o que você precisa agora é conhecer a sua nova identidade. Você era Jacó, agora é Israel. Você era lagarta, agora é borboleta. Mudou a natureza, entendeu? Não tem mais que ficar lutando, se esforçando. Na natureza, tudo produz conforme a sua espécie. Um pé de manga é suposto que vai gerar o quê? Manga. Um pé de goiaba, goiaba. Um pé de pecado, pecado. E um novo espírito, ele vai gerar obras para Deus. E você é esse novo espírito. Pastor, de vez em quando eu caio, mas você é um novo espírito. É um novo espírito. Segundo, fomos ativados no espírito. Porque veja só, eu falei para você, você não recebe o espírito, você se torna o espírito. Diga comigo assim: eu sou um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Você é 3 em 1. A sua essência é o seu espírito. É o seu espírito. E Paulo, aqui tem um problema sério, porque muitos cristãos hoje, eles entendem que você tem um espírito. Irmão, você tem o Espírito de Deus. Você não tem, você é um espírito. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele, de maneira inseparável, amalgamada. Amém? E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo
Olha a ordem que ele fala. Essa ordem não é aleatória. Espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Então vamos lá, diga assim: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito um corpo. Muitas pessoas pensam que espírito e alma é uma coisa só, mas não são. O espírito é a parte do seu ser que conecta com o Senhor, e a alma é o centro das suas emoções, suas decisões, né? Mente, a vontade, o seu raciocínio, emoções, tudo isso está na alma. A palavra grega que traduz espírito é pneuma. Pneuma é de onde vem a palavra pneu, sopro, sopro da vida. Deus soprou nas narinas do homem o sopro da vida. Quando você nasceu de novo, você recebeu o sopro da vida, e você se tornou espírito vivificado. Porque todo homem tem espírito? Tem. Mas o espírito do homem que não nasceu de novo, ele está apagado. Ouça, aqui nesse ambiente, nesse momento agora, está no nosso meio aqui centenas, milhares de ondas AM, FM, sons, discurso, imagens, tanta coisa. Pastor, não estou vendo nada disso, não estou ouvindo nada, porque você não tem uma antena capaz de captar. Se você pegar uma antena e conectar com um receptor, você vai ajustando, dando a sintonia, você vai ouvir jogo de futebol, vai ouvir música, vai captar imagens, se tiver como projetá-la, entende? O homem sem Deus é esse rádio com a antena quebrada. A palavra está presente, o Senhor está falando, mas ele é incapaz de ouvir, ele é incapaz de se comunicar. Quando você nasce de novo, ele conecta a antena, e aí você consegue se conectar com Deus, você consegue ouvir ao Senhor. Então isso é o pneuma, você é o espírito. Já a palavra alma no grego é psique, de onde vem a palavra psicologia, psiquiatria, entende? Psique trata da alma, trata das suas emoções. E corpo no grego é soma. Por isso se diz assim: a fulano está com uma doença psicossomática, nasceu aqui e manifestou aqui. Ela resistiu tanto perdoar e ficou ali condoendo, que gerou uma úlcera gástrica nela, entendeu? Agora manifestou no corpo, mas a origem psíquica. O soma ao contrário também, começou no corpo e afetou a psique. Entende o que eu estou falando? E aí qual é o problema? O problema, irmãos, é o seguinte: o médico vai cuidar do seu físico, psicólogo, terapeuta vai cuidar da sua alma, e cada um deles tem uma limitação, mas Jesus vai trabalhar na matriz. Ele vai lá no espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é cortante, ela entra onde a psicologia não entra, ela entra onde a psiquiatria não entra, ela divide o que é do céu, o que é da terra, o que é do homem, o que é de Deus, o que é natural e o que é sobrenatural. Só a palavra consegue, só a palavra consegue. E nós não somos contra a terapia, nem contra psicólogos, absolutamente. Temos vários irmãos da nossa igreja que trabalham nessa área e apoiamos. Mas tem a limitação, porque a psicologia trabalha com o seu passado para entender o seu presente. Então vai ter sempre voltando ao seu passado e dizendo: talvez isso gerou um trauma, né? Uma neurose, um complexo na sua vida, algo que você ouviu, algo que você vivenciou, algo que você experimentou, você foi abusado, isso e aquilo, e está sempre levando ao seu passado. Mas a obra do Espírito Santo de nova criação, ele não fica lá no seu passado, ele pega o seu presente, transforma e projeta você para um futuro de glória. É diferente, ninguém consegue fazer isso, querido. Ninguém consegue fazer isso. Só a palavra do Senhor consegue fazer. Ele ignora o que aconteceu ontem, já é passado. Deus não fica preso ao seu passado. Imagina, cada vez que você pedir perdão, Deus fala: pois é, mas contando bem aqui,
É a 20ª vez, porque a principal cláusula da nova aliança é: dos seus pecados jamais me lembrarei. E quando eu falei semana passada que Jesus morreu pelos pecados do presente, do passado e do futuro, e pode haver dúvida no seu coração: ah, pastor, mas o senhor falou isso, eu não preciso mais pedir perdão. Veja só, você tem que confessar. O perdão que eu falei é que o perdão dele foi pleno, total e completo. Você peca a varejo, mas o pagamento foi quitado à vista. Não foi assim: ele fez uma obra, uma provisão de perdão e guardou com ele e disse: quando você pecar, você vem, eu vou liberando aos poucos, até o final da sua vida, você vai recebendo aos poucos. E quando você lembrar, você vem para mim. Ei, você não vai conseguir lembrar de todos os pecados seus. Tem coisas que você fez que você não lembra, e coisas que você falou e que você não lembra. E se dependesse de você confessar cada um deles, ele falou: você confessou 1.999.000, mas está faltando um, ainda não está completo. Não vai dar para entrar no céu, não. Entendeu? O que ele fez? Ele morreu. O que glorifica ao Senhor? Você enxergar o sacrifício e dizer assim: Senhor, o Senhor já me perdoou. Porque quando você cometeu o seu primeiro pecado, Jesus já tinha morrido. Era futuro, entendeu? Ele já tinha perdoado. Quando você assume a sua nova identidade, você se apropria daquilo que o Senhor te deu. Semana que vem, essa semana não tem como falar isso para você, mas na velha aliança, como é que eu falo isso para você? Você tinha promessas. Na nova aliança, você tem herança. Você percebe que mudaram as coisas após a morte e a ressurreição de Jesus? Na velha aliança, estou guardando essas promessas no coração. Então, se meu filho fala para mim: pai, no final do ano você me dá uma bicicleta, eu falo: no final do ano eu vou te dar uma bicicleta. O que eu dei para ele? Uma promessa. Passou o ano todo, ele estudou, ele teve um bom comportamento, eu fui lá, comprei a bicicleta. Ele não tem mais uma promessa, ele tem o que agora? Uma herança. O que espera-se dele? Pegue a herança e use a herança. O problema dos crentes hoje não é falta de promessa, é não usar a herança. A herança está lá, está disponível. Você tem que apropriar-se dela. Entende o que eu estou falando? Pastor, mas 1 João capítulo 1 verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você precisa se matricular na nossa escola bíblica pastoral. Uma matéria importante que você vai estudar chama-se hermenêutica, a arte de interpretar a palavra, que diz: o contexto de um versículo é o seu capítulo, o contexto de um capítulo é o seu livro, o contexto de um livro é o seu testamento, e o contexto de um testamento é toda a Bíblia. Você não pode ler só o versículo 1, verso 9, você tem que ler o capítulo inteiro, para você perceber que João está tratando de um problema. Cada discípulo de Jesus manifestou o ministério relacionado àquilo que eles faziam antes. Entrou na morte, ressurreição, Deus usou. Quando Deus chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? E Pedro se tornou um grande pescador de almas. Quando Deus chamou Paulo, o que Paulo fazia? Ele construía tendas, edificava estruturas. O que Paulo foi na vida da igreja? Um estruturador da estrutura da igreja. Quando Deus chamou João, o que João estava fazendo? Consertando as redes. E a vida dele, o ministério dele foi consertar ensinos errados, heresias que aconteceram. E naquela época tinha uma heresia muito famosa, que até hoje existe, chamada gnosticismo. O gnosticismo ensinava: Deus não está preocupado com o seu corpo, Deus está preocupado com o seu espírito. Então faça as suas orações, se relacione com Deus, e o que você faz com o seu corpo não interessa. E esses irmãos estavam ensinando isso dentro da igreja. E João escreve para a igreja, não uma igreja específica, mas para a igreja. E ele vai tratar disso. Ele fala: irmãos, presta atenção. Aí você tem que ler o livro todo. Olha, se alguém diz que Jesus não veio em carne, esse não
contra a sede de Deus. Por que ele fala isso? Porque os gnósticos diziam que aquele sofrimento não foi na carne, era uma aparição no Espírito, foi só uma miragem. Mas aí eles esvaziavam o sofrimento de Cristo Jesus. Então ora, João fala para a igreja, ora, João fala para aqueles que estavam ali e que ele queria ganhar. Fala aí para você que está aí, crê assim, olha, entenda, se confessarmos os nossos pecados, ele está falando, está se incluindo, é a maneira de falar. Quando muitas vezes o pregador diz assim, irmãos, nós precisamos nos comprometer, e eu já posso estar comprometido e você não, mas eu falo nós, para incluir a todos, entende o que eu estou falando? E ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde e eu fecho parênteses. Você é justo ou injusto? Quem é justo aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado. Prazer, fala seu nome, diga fulano justo. Justo é seu sobrenome. Mas se você disser que toda vez que você confessa, ele torna você justo, você está dizendo que ora você é justo, ora você não é. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. E se morrer no dia do mal me quer? Esse que é o problema. Então você já é justo, não se aplica para você. Amém? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você já foi purificado da justiça. Porque nós não nos relacionamos com Deus com base na nossa justiça, mas na justiça de Cristo. Houve uma substituição, amém? Então diga, eu sou um espírito. João 4,24 diz, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus criou o homem, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Deus é espírito, Deus foi criado, o homem foi criado à imagem de Deus, não na aparência, mas no espírito. Ele é um espírito criado por Deus. E Adão vivia em plena comunhão com Deus. No dia que Eva tomou a iniciativa do pecado, ficou conversando ali com a sucuri, ela foi enredada ali, a Bíblia diz, olhando para o fruto, vendo que era agradável à vista e bom para se comer, comeu. Ela usou todos os 5 sentidos naturais, que são as janelas do pecado, as janelas da alma. Todo pecado entra na sua vida por alguma coisa que você viu, por alguma coisa que você ouviu, por algo que você sentiu, por algo que você falou, por algo que você tocou, por algo que você experimentou, entende? Olhou, viu, era agradável, tomou, comeu, caiu. Deu ao seu marido, caiu também. E a Bíblia diz assim, os seus olhos se abriram. E o que é que eles viram? Eles viram o espírito. Eles viram o quê? Perceberam que estavam nus. A consciência do espírito é apagada e agora ele consegue ver corpo. Por isso, irmão, olha o que eu vou falar para você. E isso que eu vou falar aqui, se você entender isso tem um valor de $1 milhão. Porque você, quando nasce de novo, seu problema não é mais drogas. Seu problema não é mais se embriagar e cair na rua. Seu problema não é viver de termas em termas, de prostituição, não. Essas coisas não fazem mais parte da nova natureza. Lagarta, lagarta, borboleta, borboleta. Entendeu? Qual é o nosso maior desafio? Viver no Espírito. Porque como esse Espírito está encapsulado no corpo, a sua tendência é viver baseado no que você vê, no que você ouve. Olha, irmão, às vezes é um desafio. Você está vivendo uma circunstância, como eu falei semana passada. Ei, Gaio, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Ei, mas minha conta está negativa, mas você é próspero. A sua visão diz, ei, olha aí, escassez, mas no seu espírito tem abundância. Aí Paulo diz assim, não andemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não andamos por vistas, mas por fé. Esse é o nosso desafio. É você estar ali com as relações estremecidas. É você estar ali no ápice da necessidade de dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das minhas necessidades. É você estar ali vivendo o maior problema, dilema com o seu filho, e dizer: os meus filhos são como rebento de oliveira em volta da minha mesa. É você não ter toda a sua casa servindo ao Senhor e da sua boca sair a confissão dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que você está falando isso? Porque eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. O homem perdeu a consciência do Espírito, e agora, nesse Espírito recriado, o Senhor ativa dentro de nós e diga: é assim que você deve viver. Para de ter consciência do seu corpo físico, sabe? Sai dessa história, dessa roda viva, onde a alma se agiganta, as emoções crescem e domina, e a pessoa acorda mal-humorada. Ela diz: eu não estou sentindo, eu não estou com vontade, pastor, de ir para a igreja, eu estou desanimado. É tudo alma, querido, você é Espírito. Por isso que o salmista Davi às vezes dava comando para a sua alma, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque a alma não queria, mas ele trazia a alma e disse: você vai se associar ao Espírito e não ao corpo, e você vai dar louvores ao Senhor. E às vezes você tem que fazer isso também, dizer para a sua alma. Tem um salmo de Davi que ele diz assim: por que você está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, porque hoje ainda eu louvarei. Aleluia. Quando você descobre a vida no Espírito, irmão, as restrições acabaram na sua vida. Não tem porta fechada para você. Quando você descobre essa vida no Espírito, você não fica assim: Senhor, abre uma porta. Você fala assim: Senhor, qual porta que eu entro? Porque são tantas portas. Essa semana eu estava ouvindo o testemunho ali do Davi Marinho. Foi membro da nossa igreja, foi para São Paulo, voltou, chegou aqui desempregado, né? Falou: pastor, estou desempregado, o que eu faço? Ora a Deus, Deus vai te dar. Ele foi no encontro, assim, foi tanto testemunho, né, aqui na casa, na família. Uma semana ele me ligou oferecendo emprego, porque está chegando as oportunidades, mas ele não pode mais pegar. Entendeu o que eu estou falando? Mudou, você tem que mudar a perspectiva. Não é: Senhor, abre a porta para mim, é: Senhor, qual porta eu entro? Eu queria um negócio, mas está vindo tanta coisa na minha mão, me dá direção, qual que eu escolho? Entendeu o que eu estou falando? Essa é a vida no Espírito que Deus tem para nós, irmãos. É aqui que se estabelece o grande divisor entre o reino de Deus, que Jesus falou a Nicodemos, a ciência não consegue projetar esse futuro para você. Deus foge. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o que Deus tem para mim e para você é uma vida de novidade. Amém? Glória a Deus. Não importa quem você foi ontem, Jesus se fez o seu Salvador. Ele mudou a sua matriz, você é uma nova criatura. Amém? Terceiro, quando nós recebemos essa nova identidade, nós nos tornamos, isso é forte, hein? Semelhantes ao Senhor Jesus. Semelhantes. Falta um S ali. Aqui a gente tem um monte de professora de português. Quando sai uma letra de música errada aqui, elas mandam mensagem para mim: pastor, isso é inadmissível, está faltando a crase, está faltando a cedilha, não tem S ali, né? E tem muitas professoras aqui, muita gente da área de educação, a gente tem que fazer, troca ali, bota isso, semelhante. Nos tornamos semelhantes ao Senhor Jesus. Está pronto aí? Está preparado? Está preparado? Eu vou falar, está preparado? Então vamos lá. 1 de João 4,17, coloca para mim. Todos juntos, 1, 2, 3. Visto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também o quê? Você viu? Quando for chegando no final do versículo, a voz foi ficando mais baixa, que a gente fica assim meio espantado. Porque segundo Ele é, nós somos. Porque segundo Ele é, diga assim: eu sou. Ele não diz eu serei na eternidade.
eu serei quando chegar nos céus. Ele diz: nós já somos neste mundo. Quem está neste mundo? Quem já nasceu de novo? Diga assim: eu sou como Cristo é. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, porque se ele falou de Jesus: este é meu filho amado, esse menino só me dá alegria, nele eu tenho prazer, nele minha alma se compraz. É o que ele está falando de você. Você é meu filho amado, você é igual a Jesus. Deus não está olhando para você dizendo: oh rapaz, ponha-se no seu lugar, olha aqui meu filho, você, como que eu vou comparar você a meu filho? Meu filho nunca me deu tristeza, é só alegria. Você não, você apronta toda hora. Não, ele diz assim: tal qual ele é hoje neste mundo, eu sou também, nós somos também. Jesus é amado, sim ou não? Então diga: eu sou amado. Diga: Jesus é aceito, sim ou não? Diga: eu sou aceito. Jesus é santo, então diga: eu sou santo. Jesus é vencedor, então diga: eu sou mais que vencedor. Tal qual ele é, nós somos também, nós já somos. Nós estamos com muitas irmãs grávidas aqui nessa igreja. Foi uma coisa que aconteceu muito aqui, também durante a pandemia. Muitas irmãs engravidaram, não sei porquê. Acho que esse vírus da Covid, ninguém trabalhando, todo mundo em casa. Só via assim: pastor, vou ter um filho, ter uma filha. Quando você olha para uma grávida, eu pergunto para você: você acredita que tem um neném ali na barriga dela? Sim ou não? Tem uma vida dentro daquela vida, uma vida que ouve, que se conecta, que se alimenta. Tem ou não tem? Mas quando você olha para a grávida, você consegue ver a criança. Mas a gente sabe que são duas vidas ali, só que uma está oculta dentro da outra. Por isso, nas nações civilizadas, quando uma pessoa comete um homicídio contra uma gestante, ele é condenado por duplo homicídio. Por que duplo homicídio? Morreu a visível e morreu aquela que era impossível de ver. Vamos à palavra de Deus, Colossenses 3, verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está onde? Oculta onde? Por que Deus olha e vê Cristo? Porque você está escondido nele. Você está ocultado nele. Quando Deus vê, não é uma questão que ele diz assim: vou fazer vistas grossas. É que ele olha para você, mas antes de ver você, ele vê Cristo. Olha esse mesmo texto da versão A Mensagem. Ele diz assim: a velha vida de vocês está o quê? Irmão, não tem esse negócio: eu estou aqui e o velho Adão está se levantando. O velho Adão morreu. O irmão falou assim: pastor, pedia paciência. O velho Adão levantou. Não, ele está morto. Ele está morto. Não apenas morto, mas sepultado. A velha vida de vocês está morta. E a nova vida é real ou não é? É real, ainda que é invisível aos espectadores, mas ela está viva com Cristo em Deus. O que ele está dizendo? Que quem está em volta de nós não vê. Que é isso? Que Cristo? Ele não está vendo, está invisível aos espectadores, mas ele diz: a velha morreu e a nova está oculta em Cristo Jesus. Você está escondido dentro dele. E quando Deus olha para nós, meu irmão, Ele não nos vê despidos, Ele nos vê revestidos de Cristo Jesus. Então você recebeu isso na sua nova identidade, quando você se rendeu ao Senhor. Pastor, quais são as implicações disso? As implicações disso é que quando você entende a sua nova identidade, você vai andar em vitória, você vai caminhar em vitória, você vai ter mais conquistas na sua vida. Você diz:
A minha vida, o meu futuro não tem nada a ver com o meu passado. Ei, você que entrou aqui e disse: mas eu já tenho tanta idade, o que tinha que acontecer já aconteceu. Não limite a Deus na multiplicação dos pães e peixes. Talvez alguém está falando que os discípulos falaram para Jesus: mestre, já se faz tarde, para mim não tem mais jeito. Ele falou: agora fazei todos assentar sobre a relva verde. Ainda teve multiplicação, ainda teve fartura, ainda teve abundância. Eu ficaria satisfeito se o Senhor falasse assim: fazia sentar sobre a relva. Mas ele falou: fazia sentar sobre a relva verde. Por que verde? Por que verde? Porque as cores na Bíblia têm significado também. O branco fala da pureza, da santidade de Deus. O azul fala das coisas que são celestiais. Mas o verde fala da nova aliança. Por isso que o Salmo 23, que é um salmo de Davi, ele diz assim: ele me faz deitar em pastos o quê? E o trono de Deus, quando João vê, como é que é esse trono? Ele diz que ele é de esmeralda. A esmeralda é uma pedra preciosa, sabe qual é a cor dela? Tudo na sua vida é baseado nessa nova aliança. Quando você nasce de novo, você tem que conhecer tudo que está na nova aliança. Tudo que está no Antigo Testamento são sombras. A realidade está na nova aliança. Quando você entende Cristo, você entende aqui. Mas se você não tem Cristo, você não entende nada aqui. Por isso as igrejas caem no legalismo. Elas leem lá o Velho Testamento e falam: você não pode comer carne de porco, você não pode comer peixe sem escama, você não pode comer aquilo, porque está no Velho Testamento. Mas não tem a revelação do Novo Testamento. Quando Deus deu a visão a Pedro, falou, ele viu pernil, viu carré, viu bacon, e Deus falou: pega e come. Eu não posso comer o que é impuro. Ele disse: não consideres impuro aquilo que o Senhor purificou. E as pessoas pegam partes, porque não conseguem cumprir toda a lei. Aí ela fala: não, a mulher não pode vestir calça comprida, porque está escrito na lei: o homem não vestirá roupa de mulher e mulher não vestirá roupa de homem. Mas tem calça de homem, tem calça de mulher. Entende o que eu estou falando? O que ele está falando? Que você deve seguir na sua Bíblia o princípio da diferenciação. Alguém tem que ver um homem vestido e dizer: esse cara é homem, não pode ficar em dúvida. E tem que ver uma mulher vestida e dizer: é uma mulher. É isso que ele está falando. Entende? Não pode ser confuso, difuso. Então as pessoas ficam pegando a velha aliança e trazendo para nova. Irmãos, morte e ressurreição mudou tudo. Mudou tudo. E o que era sombra lá é realidade. O que era promessa se tornou herança. Eu vou terminar. Diz assim, olha: a primeira pergunta no Antigo Testamento é Deus perguntando para Adão: Adão, onde estás? Adão estava perdido. A primeira pergunta na nova aliança são os magos perguntando para Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pastor, o que isso significa? Na primeira pergunta, quando nós analisamos as duas, nós entendemos aqui o princípio da nova e da velha aliança. E nós podemos concluir o quê? Quando você encontra onde ele está, você encontra onde você está. E ali você tem a revelação da sua identidade. Quando Deus pergunta: onde estás? Ele está perdido. Mas quando os magos vão até Jesus, a Bíblia diz: encontraram o menino e depositaram a eles ouro, incenso e mirra. E advertido pelo Senhor, voltaram por um novo caminho. Porque quando eles vão a Herodes, Herodes diz o que para ele? Encontre o menino, depois volta aqui e me diz que eu também quero adorar ele. Eu quero saber desse rei. Ele queria matar Jesus. Mas a Bíblia diz que eles, advertidos divinamente pelo Senhor, fizeram um novo caminho. O que ele está dizendo? Quem encontra Jesus faz um novo caminho. Você não volta para o mesmo caminho, você faz um novo caminho. Quem vai de Herodes para Jesus não volta de Jesus para Herodes. Mudou a vida. Essa é a nova aliança, querido.
Então, muitas vezes o diabo vai tentar te convencer que por causa disso, ou daquilo, ou da roupa que você vestiu, você não é uma nova criatura. Mas você não recebeu algo temporário, você se tornou algo que não tem como voltar atrás. Se você quisesse, não teria como mais. Você é uma nova criatura, amém? No século XVIII, um autor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen, ele criou uma fábula que ficou conhecida como a fábula do patinho feio. E essa fábula dizia que um ovo de cisne, ele foi parar num pateiro e a pata chocou aqueles ovos todos. E quando os ovos começam a eclodir, sai pato daqui, pato dali, pato acolá, e de repente sai um pato diferente no meio deles. E aquele pato diferente ouve os outros patinhos fazendo quá, 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 e ele quer fazer quá, quá também. Só que todos riem dele e falam: nossa, ele é desengonçado, ele tem um pescoção, ele é diferente de nós. Aí veio a expressão patinho feio. Até que alguém chega para ele e fala assim: ei, você nunca percebeu que você não é um pato? Você não tem porte de pato. Seu pescoço é diferente do pato. Suas habilidades são diferentes do pato. Sua verdadeira família está lá naquele lago. E vai lá aquele cisne, quando chega lá que ele vê aqueles cisnes gigantes, aquela beleza, ele diz: é aqui, eu sou desse mundo, eu não sou daquele. Assim é aquele que nasceu em Cristo. Por isso muitas vezes você se acha inadequado em determinados ambientes, para determinadas coisas você não se encaixa. Alguém olha para você, acha você meio fora de forma, acha você meio, sabe, você não é o patinho feio, você é o cisne que Deus criou. Não tente andar por aí quá, 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 porque você não é um pato. Você não é um pato. Você é uma nova criação. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Nós recebemos a vida de Deus. Isso foi ativado. Amém? Essa é a nossa nova identidade. É a nossa nova identidade. E a nossa vida se tornou semelhante à de Cristo.